Satisfação, chuchuzinhos do Papo de Gel, como é que estamos? Olha só, estamos aí para mais uma aula focada nos vestibulares catarinenses. A prova lá da UFSC, da UDESC, da CAF ou outra de Santa Catarina. Povoamento do estado catarinense é imprescindível. É um assunto extremamente recorrente. A UFSC, por exemplo, Federal de Santa Catarina, adora trabalhar com essa temática, tá? E então vamos fazer um geral, né? Uma linha do tempo a partir da ocupação do território catarinense por populações originárias até chegar nas ocupações mais recentes. E aqui a lógica de tu entender e pegar essa temática é quem está onde, né? Quando chega e aonde se instala. Então tem que pensar no aspecto temporal e no aspecto espacial. Tá bom? Vamos começar? Chuchu, a gente começa com o quê? A gente começa com os povos originários, né? Obviamente, com os povos originários. Vão ter um papel fundamental dentro da lógica de ocupação, tá? A gente tem uma distribuição territorial desses povos originários, que nem vocês estão vendo aqui no mapa, tá? Dá uma olhadinha ali. O que a gente tem? No interior, tá? No interior a gente vai ter... Vou até pegar uma outra caneta aqui, certo? A gente tem os Caigangue, ocupando especialmente o interior, tá? Aí a gente vai ter o grupo G, que vai ser bem importante, os Caigangues desenvolvendo uma agricultura mais rudimentar, né? A questão do pinhão já conhecido por eles, algumas migrações sazonais indo de um lugar para outro nos momentos mais frios, tá? E tu tem mais no oeste catarinense a presença dos Guaranis, certinho? Beleza, aí essa parte verde que vocês estão vendo aqui, ocupação Choclen. Essa ocupação está pegando o que a gente entenderia como, por exemplo, a parte do Planalto, a parte de cima do Planalto catarinense e o pé. Então tem algumas ocupações na parte superior, algumas na parte mais de baixo, do pé da Serra Geral, né? Então ali, sei lá, Timbé do Sul, essa região ali, certo? Então essa parte aqui, Choclen. E o litoral ocupado, sobretudo, pelos carijós. Então a gente tem o grupo Itararé, o grupo Carijó, né, que é Tupi-Guarani, que dominava a agricultura, e a gente vai encontrar povos de sambaquis, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que são? Tá? Mas é exatamente esses Tupis-Guaranis que, por exemplo, vão dar o primeiro nome à ilha de Santa Catarina. Né? Originalmente, ou pelos povos originários, a gente vai chamar ela de Miambip, tá? O nome original da ilha de Santa Catarina, depois os portugueses vão chegar ali e vão colocar o nome de Santa Catarina, né? Mas Miambip, o nome da ilha de Santa Catarina. Massa. A partir de uma linguagem Tupi-Guarani, certo? Beleza, chuchu. E aí o que acontece? Essa população, esses povos originários que estão ocupando o território catarinense vão entrar em conflito direto com o pessoal que está chegando das Europas ou das capitanias de São Vicente, por aí vai, e que vão acabar colidindo com esses povos. E a maior parte deles vai ser profundamente reduzido, usar um termo mais politicamente, né, para não dizer exterminado em vários casos, vai ser reduzido uma quantidade significativa. Hoje a população indígena que a gente vai ter em Santa Catarina é muito aquém do que era em tempos passados, tá? A gente falou do homem de Sambaqui, né, o povos de Sambaqui, e isso é interessante. Existem indícios da presença do chamado homem de Sambaqui, tá? Em sítios arqueológicos cujo registro mais antigo datam de 4.800 anos antes de Cristo. Tu não tá ligado o que é um Sambaqui? Chuchu, Sambaqui é isso aqui, ó. É esse montezinho aí, ó. É esse monte. São enormes montes erguidos em áreas de Bahia, praia, geralmente, né, alguns litorais mais recortados e tal. E esses povos originários, o que eles faziam? Eles pegavam as conchas, restos de animais e tal, e eles iam depositando no mesmo, tipo um lixão, né? Eles iam depositando ali essas conchas, animais, alguns utensílios que estavam quebrados, que não usavam mais, iam depositando na mesma área. E essa área é o que a gente vai entender como um sambaqui. Então, eles são basicamente sítios arqueológicos extremamente relevantes para entender, compreender algumas dinâmicas culturais, de costumes e tal, por esses povos,
né, originários que a gente vai ter ali. E aí, claro, tem aqui, olha só, essas elevações também que contêm ossos de mamíferos, equipamentos primitivos, e em alguns sambaquis foram encontrados ossos, né, humanos, ou seja, também como um lugar tipo um cemitério e tal. Então, eram lugares extremamente importantes para esses povos. Aqui no mapa, tá? Tu vai ver, né, por exemplo, ao longo do litoral catarinense, também o litoral norte, Rio Grande do Sul, a gente vai encontrar vários sambaquis. Então, ali, litoral central, litoral sul catarinense, tu tem essas formações bem marcadas ali, indicando presença humana há muito e muito tempo, tá bom? Beleza, mas tava lá, a população indígena tava de boas, aquela coisa toda, né? Faceiros lá, com seu sambaqui, bonitinho e tal. E aí a gente começa a ter ocupação, né, estrangeira de Santa Catarina. A gente vai fazer, que nem eu falei antes, a gente vai fazer uma linha do tempo. Então a gente começa aqui no século 17. 1600 lá vai pedrada, tá? O que está acontecendo? Olha só, a gente começa a ter, nesse momento, a primeira ocupação, o pessoal que está vindo, né, ocupar o território catarinense, é o pessoal da Capitania São Vicente, os vicentistas. Então a gente tem uma importância estratégica do litoral, tá? Repara aqui, ó, a gente está falando da linha, né, do Tratado de Tordesilhas, essa pontilhada, tá? E aí vai passar aqui perto por Laguna, tal. E o que acontece? Essa parte do litoral do Paraná, a gente tem Paranaguá, a ilha de São Francisco do Sul, né, a ilha de Santa Catarina, certo? Laguna. Isso tudo estava ali, ó, na beirada do Tratado de Tordesilhas, da linha do Tratado de Tordesilhas. Inclusive na cidade de Laguna, tem lá numa praça, tem lá um marco indicando que por ali passava a linha do Tratado de Tordesilhas e tal. Tava lá, não sei se ainda tá, né? Porque quando eu fui ver só tinha uma parte dele já tinham roubado e por aí vai. Mas enfim. E aí o que acontece? Então, essa parte do litoral, né? E aí tu vai pegar o contexto histórico. Tu tem os portugueses e os espanhóis se pegando na porrada, né? A porrada lambrando. E o que acontece? Aí a ocupação dessa área vai ser importante, estratégica, certo? A gente vai ter a Capitania de Santana, que era a capitania hereditária, então, que ocupava essas áreas aqui, ó, do litoral paranaense catarinense, tá? Então era a Capitania de Santana, tá aqui ela, ó, em amarelo, certo? Ao norte a gente já tinha a Capitania de São Vicente, tá? E aí essa Capitania de Santana disputada por Portugal e Espanha. E os vicentistas começam a vir costeando o litoral exatamente para consolidar essa força, esse poder português sobre essa Capitania de Santana. Tá entendendo? Então o que acontece? Essa galera tá vindo, claro, estão vindo, os vicentistas têm essa ideia de ocupar a Capitania de Santana a mando da coroa portuguesa, mas também atrás de índios, tá? Como um trabalho escravo, e o ouro, tá? Então, atrás de ouro e indígenas para pesar e tornar como escravo, trabalho escravo, certo? O que acontece? Nisso aqui, olha só, nesse momento, a gente vai ter, então, esses cientistas vindo, eles acabam fundando, então, ali a cidade, o povoado de Nossa Senhora do Rio São Francisco, que é esse aqui, atual São Francisco do Sul, isso em 1658. Vão fundar Santo Antônio, não me lembro o nome de qual é, Santo Antônio dos Anjos de Laguna. Rapaz, para virar depois Laguna, 1676, tá? Um pouquinho depois. E a gente vai ter, lá em 1663, um cara chamado Francisco Dias Velho, bandeirante, que ele vai chegar e vai formar o primeiro povoado aqui, né, na ilha de Santa Catarina. E aí surge Nossa Senhora do Desterro, nome original, aqui está só Desterro, né, mas Nossa Senhora do Desterro, que depois vira Floripa, tá? Chuchu, isso aqui, e aí o detalhe, olha só, Nossa Senhora do Desterro, em 1726, vai ser elevado à categoria de vila, e passa a ser, então, oficialmente a capital da agora, né, do que vai ser depois o estado de Santa Catarina, certo? Então, Nossa Senhora do Desterro, São Francisco do Sul, Laguna são os primeiros municípios,
né, ou os povoados mais antigos que a gente vai ter, fundados por parte dos vicentistas lá no século XVII ainda, que vieram para cá para garantir a posse portuguesa, atrás de índios para escravizar, atrás de ouro, né, e a lógica de início da ocupação, e aí, população indígena tá indo pro saco, né, no caso aqui, os carijós e tal, estão indo pro saco, e aí tu tem o início da ocupação pelo litoral, região litorânea. E aí, olha só, espacializa. Os vicentistas, litoral. Tá? Vamos lá? Beleza. Aí dá uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei esse mapa, tá, para mostrar os núcleos de povoamento vicentista. Tá ali, ó, que a gente tá falando, ó. Nossa Senhora do São Francisco, Santo Antônio dos Anjos de Laguna, Nossa Senhora do Desterro, por aí vai. E a Dias Velho, né? O Francisco Dias Velho tá aqui com um papel importante. A gente vai ter aqui cada um que vai lançar o primeiro povoado, tá? Chuchuzinhos, e aí chegamos no século XVIII. Bom, olha só, século XVII, acabamos de falar. Século XVII, vicentistas, litoral. Chablau, beleza, ok. Século XVIII, tá? Os açorianos começam a chegar por cá. 1748, 5 mil colonos açorianos vão ser mandados pela coroa portuguesa para ocupar, então, esse litoral da Capitania Real de Santa Catarina, né? Naquele lema, povoar, fortificar e povoar, fortificar e povoar. E aí, a coroa portuguesa está mandando esses caras. Eles estão vindo do arquipélago de Açores, do arquipélago da Madeira, tá? Vai ficar mais aí, pensar geograficamente, noroeste do continente africano, tá? Então tu tinha as colônias, ocupação portuguesa já nesses arquipélagos. E aí tu tem uma série de eventos acontecendo lá nas ilhas e a coroa portuguesa está mandando essa galera para o território, né, que vai ser hoje, né, o litoral catarinense, certo? E aí, para falar do que estava acontecendo lá, chamei ele, o meu querido, meu tchutchuquinho, meu chuchu, meu colega, o professor Lucas Samuel, de História, que vai rapidinho ali falar um pouquinho sobre esse contexto que estava acontecendo na ilha de Açores e Madeira, tá bom? Tá ali ele, olha que coisa fofa, é um quitutinho ele. Eu vou ficar em silêncio enquanto vocês escutam e depois a gente volta. Salve, salve, galera do canal do meu querido amigo Prof. Chuchu. Vou explicar rapidamente para vocês como e o porquê acontece o processo de imigração das populações açorianas para a região, tanto de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. O primeiro elemento que a gente vai observar desse processo de imigração dessas populações vai estar vinculado à criação do que a gente conhece como colônia de Sacramento, atualmente no Uruguai. Em 1680, quando essas populações, quando inicia esse processo de colonização dessa região do Rio da Prata, começam localidades como a Vila de Laguna, a própria Vila de Rio Grande, serem criadas no litoral sul do que a gente conhece do Brasil. Um elemento interessante da gente observar dentro desse processo é entender que essas localidades não estavam dentro do que a gente conhece como definição territorial dos limites do Tratado de Tordesilhas. Então, podemos dizer de uma certa maneira que é uma invasão desse território pelos portugueses dentro do território hispânico. Um elemento que vai trazer, vinculado a esses processos, trazendo essas populações para essas regiões, vai estar vinculado, sobretudo, a movimentações sísmicas que vai acontecer no que a gente conhece como Ilha dos Açores e também a Ilha da Madeira. Por serem ilhas que vão estar localizadas no Oceano Atlântico, o que a gente vai observar é que elas estavam propícias a grandes atividades sísmicas. Então, de uma certa maneira, a gente observa que une o útil ao agradável. O envio dessas pessoas que viviam nas Ilhas dos Açores da Madeira para essas localidades no sul do Brasil e, além disso, essas pessoas podiam se livrar dessas atividades constantes sísmicas que existiam na região tanto da Ilha dos Açores quanto na Ilha da Madeira. E aí, dentro desse contexto, a gente acaba observando que essas populações vão ser distribuídas em diversas localidades do litoral sul do que a gente conhece hoje em dia como Brasil, tanto na região de Santa Catarina quanto na região do Rio Grande do Sul, iniciando o povoamento dessas localidades.
Certo, gente? Obviamente, elementos que vão, essas figuras, esses açorianos, em certos momentos vão também entrar em contato direto com as populações indígenas que viviam dentro dessa região. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Estamos sempre aí à disposição. Um abraço para vocês, um abraço, meu querido amigo Chuchu. Valeu! Chuchuzitos, então essa é a ideia, né, do porquê que a coroa portuguesa está mandando esses açorianos para cá. Luquinhas ali deu a letra, grande tocador de tambor, né, percussionista de excelência. E o que acontece? A coroa portuguesa, no entanto, ela não cumpre os acordos de assistência, porque ela estava dizendo o seguinte, assim, ó, vai para lá. Não, dava um xalalá no pessoal, dizia o seguinte, não, vocês vão para lá, saem aqui das ilhas, né, dos Açores, Madeira, tal, chega lá e a coroa portuguesa vai dar um respaldo econômico, tal, coisa que não fez. A maior parte não cumpriu esses acordos. E acontece que essa população açoriana que está chegando, então, no litoral, repara aqui, ó, os núcleos açorianos, ó, olha só onde é que está vindo a galera. Vindo dos Açores, está se instalando aonde? Olha aqui, Santa Catarina, São José, Enseada de Brito. Cara, Enseada de Brito, que fica no município de Palhoça, cara, tem toda a questão açoriana na arquitetura, tem uma pracinha bem pequitita. Se não conhece Enseada de Brito, tem que conhecer. Tá lá, né? Vila Nova, Laguna. Então tem essa galera, São Miguel, o pessoal tá indo dos Açores para essa região e não tá tendo respaldo prometido pela coroa portuguesa. E vão ter que se virar nos 30. E aí então tu vai ter a questão das armações que vão ser criadas por esses caras, por esses imigrantes, né, para a pesca da baleia. A gente vai ter isso, por exemplo, ali em Ubatuba, muito comum. Vão desenvolver artesanato, vão desenvolver olaria, uma série de outras atividades econômicas para tentar se virar uma economia que, cara, é Brasil século XVIII. Né? Então é assim, ó, nossa, a economia brasileira tá bombando. A gente ainda tá falando do sistema de exportação de plantation. Tá ligado? Então, eles têm que buscar, né, atividades econômicas que vão dar sustento a essa galera que tá chegando agora. E se viram do jeito que dá. E interessante ver aqui, ó, olha só, sempre é bom para as provas lembrar quais cidades foram ocupadas e fundadas, então, pelos açorianos. A gente tem aqui, né, núcleos na Lagoa da Conceição, em Floripa, Palhoça, e aí Enseada de Brito, né, no caso, Biguaçu, que é a região metropolitana, Laguna, Porto Belo, Garopaba, Imbituba, São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, importante. Depois vai ter um outro grupo, depois, século XIX, vai ter um outro grupo de imigrante europeu que vai chegar ali em São Pedro de Alcântara, Itajaí, Tubarão, Jaguaruna, Santo Amaro da Imperatriz, Araranguá, Penha, Camboriú, Araquari, São Francisco do Sul, São João Batista. Então, esses caras estão vindo, e todas as cidades estão aonde? Basicamente, Chuchu, é litoral ou um pouquinho para dentro, mas é litoral, tá? Aí, que nem o Lucas falou antes, alguns desses colonos também vão para o território gaúcho, estão indo para lá. Então, repara só, tu tem, tá, a ideia da ocupação litorânea, olha aqui, ó, indo para o Rio Grande do Sul, a ocupação litorânea desses açorianos. Então, pensa, espacialmente, tu vai pegar o litoral, ele vai ser ocupado primeiro, século XVII, pelos vicentistas, que nós mencionamos antes, e no século XVIII, ocupação açoriana. Litoral é isso, vicentista açoriano, tá? Aí tem um ponto importante, a cultura açoriana ela é muito forte em Santa Catarina. O sotaque, que para mim é um dos sotaques mais bonitinhos que tem no Brasil, depois do mineiro, que o sotaque mineiro para mim é o melhor, tá? Desculpa, mas sotaque mineiro para mim é coisa linda demais, tá? Mas o sotaque catarinense eu acho lindo também. E tu vai pegar ali o sotaque bem litorâneo, pessoal do litoral, aquele sotaque, meu querido, né, mais cantadinho. Isso tem muito da influência dessa colonização portuguesa. Tanto que eu coloquei aqui, ó, as heranças açorianas hoje compõem muito do patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial de Santa Catarina. Tem um livro que há um tempo atrás foi leitura obrigatória da UFSC, né, do Franklin Cascais, o Fantástico na Ilha de Santa Catarina. Já leram? O Chuchu é incrível, é lindo demais, porque o texto é escrito como se fala, como esse pessoal com esse sotaque, né, do meu querido, está falando, ele está escrevendo. Então é uma leitura muito rica, e tu vê muito da questão da influência, né, da língua portuguesa lá dos Açores e tal, na leitura. E aí eu coloquei aqui, ó, a questão, né, do artesanato,
da arquitetura, tu tem as festas, né? Que vão trazer a questão dos açorianos. Tu vai ter aqui a questão da renda de bilro, né? Que é uma renda muito tradicional, característica ali, feita com uma tecelagem mais tradicional e tal. E essa renda de bilro aqui, ela é influência açoriana. Tá? Então, esses traços da influência no litoral são perceptíveis e, dependendo, isso tu vai encontrar numa questão ou noutra, certo? Beleza. Outro ponto importante é dessa ocupação açoriana, sobretudo açoriana, tá? Mas também tem traços de influência indígena, negra e tal, mas, sobretudo, açoriana, um dos povos tradicionais, né, das comunidades tradicionais mais característicos do Brasil, que são os caiçaras, né? A gente tem vários povos tradicionais. Povos tradicionais são povos que mantêm tradições antigas e estão lá mantendo suas tradições e se caracterizam, então, por elas. Então, por exemplo, os povos indígenas, quilombolas, os caiçaras, ilhéus, vazanteiros, quebradoras de coco, babaçu, lá no Maranhão, no Piauí, são os pantaneiros. Então, tu tem uma série de comunidades ou populações tradicionais no Brasil. No caso do litoral, que a gente vai ter litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e centro-norte de Santa Catarina, que são essas regiões que têm uma forte influência açoriana, vão ter aqui os caiçaras como um povo, uma comunidade tradicional, vivendo ainda da pesca, né, com rede, da tarrafa e por aí vai. Certo? Tá ligado? Quando chega no litoral catarinense, tu vai ver aqueles barquinhos, tal, né? Ou para pesca, ou para maricultura. Maricultura, se tu não tá ligado, é a criação de animais marítimos. Então ali, ostra, mexilhão e tal, camarão. E então, estão desenvolvendo essas atividades, tá? Olha só, comunidade formada pela mescla de contribuição étnico-cultural indígena, colonizador português e menor grau de escravos africanos. Os caiçaras apresentam uma forma de vida baseada na atividade da agricultura, itinerante da pequena pesca, do extrativismo vegetal, do artesanato. É isso. Então tem uma relação que tu pode fazer entre essa ocupação açoriana e hoje os caiçaras, uma comunidade tradicional. Certo? Seguimos. Beleza. Ainda século XVIII. Mantemos século XVIII. Tá? Enquanto os açorianos estavam vindo pelo litoral, estavam aqui, costeando o litoral catarinense, ocupando a Santa Catarina e por aí vai, pela região do Planalto, pela região da Serra Geral, estava vindo quem? Os paulistas. Já século XVIII, a gente não vai mais chamar de Capitania de São Vicente, né? Então a gente vai chamar os paulistas, da Capitania Real de São Paulo. E o que acontece? Esses caras estão vindo atrás, né? Sobretudo de charque, de carne, no Rio Grande do Sul. Então, olha só, no século XVIII, essa galera está se dirigindo para as povoações indígenas, tá? Que a gente vai ter no interior, já tem os jesuítas ali e tal, muito para pegar índio, para escravizar. E estão vindo para o sul do Rio Grande do Sul, na região da Campanha Gaúcha, do Pampa Gaúcho, atrás de gado e charque. Para levar para onde? Para levar para a região sudeste do Brasil, porque século XVIII é ciclo da mineração, né? E aí tu tá tendo já uma concentração maior de pessoas ali no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro passa a ser a capital política do Brasil, deixa de ser Salvador durante o século XVIII para ser Rio de Janeiro. Tu já tem São Paulo ganhando força, a cidade de São Paulo, né? Ganhando força. Tu tem uma mineração forte em Minas. E aí tu tem muito escravo sendo levado, direcionado para a região sudeste. E aí tu tem que alimentar essa galera. E aí a questão do gado, do charque, no sul do Rio Grande do Sul, vai ser importante. E nisso, formam-se os chamados, chuchuzinho, isso aqui é lindo demais, caminho dos tropeiros, ou caminhos de lajes. Enfim, tem vários nomes aí. Mas qual é a lógica? Esses caras estavam fazendo esse percurso a cavalo. Estavam vindo aqui de São Paulo, Sorocaba, estão vindo a cavalo, tá? Tu reclama de ficar no ônibus 40 minutos, os caras passavam meses no lombo do cavalo, chegava lá com o fiofó assado, o saco estava em carne viva, e vinham para cá. E só que assim, olha só, eles estavam vindo pela serra. Então, tu tinha a ocupação açoriana no litoral e na parte mais alta do Planalto, tu tinha a ocupação, ou a passagem dos paulistas, pelos caminhos de tropeiros e caminhos de lajes.
E esses caminhos aqui, ó, a gente tem dois caminhos, um mais a leste, tá? E um caminho que vai pegar mais a oeste. Esse caminho que vem para o oeste vai ajudar a fundar Chapecó, por exemplo, né? Vai ser o berço da ocupação que vai gerar Chapecó, porque a gente tinha os chamados pousos de parada, ou paradas de pousio, que basicamente era o quê? Era um momento que tu tinha nessa viagem longa, esses caras, esses paulistas, paravam para descansar. E aí era onde tinha um bolicho, onde tinha uma pousada. Só que aí tinha lá um bolicho, né? Tá ligado bolicho? Um mercadinho do interior há muito tempo atrás, um bolicho. Ah, tomar um trago, jogar uma cacheta. E aí parava ali e tal, e aí já tinha que ter um lugar para dormir. E aí tinha alguém que deu, os caras estão parando ali para descansar, eu vou abrir uma ferraria, né? Precisava trocar ferradura do cavalo, alguma coisa assim, já tem aqui. O outro fez o quê? Já vou pegar aqui, ó, vou abrir um comércio de sela para cavalo. E já vai, e aí tem mais gente que vai vindo ali, já não sei o quê, e tu começa a ter um movimento. E tu começa a juntar gente. E aí tu vai ter um monte de cidades espontâneas, povoados espontâneos, que depois vão se transformar em cidades, né? Porque era um ponto de parada que o pessoal descansava e gradualmente vai tomando volume. Chuchu, e aí tu vai ter alguns núcleos que vão se desenvolver ali, como por exemplo, Lages, na Serra, Curitibanos, Campos Novos, tá? Tanto que Lages vai ser fundada em 1771, né? Nossa Senhora dos Prazeres dos Campos de Lages, para depois ficar Lages, tá? Cara, por quê? Como ponto de parada, né? A primeira grande picada que tinha era de Sorocaba, Chuchu, olha só, de Sorocaba até Viamão. Viamão hoje é a região metropolitana de Porto Alegre. Era aqui, ó, no trote, no lombo do cavalo, para pegar o quê? Aí passava por Vacaria, no norte do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina, onde tu tinha o nome de Vacaria, da cidade de Vacaria, porque, adivinha, o que tinha lá? Isso, muito porco. Óbvio, né? Chuchuzinho, gado em grande quantidade. E aí tu ia levando gado, levando charque, e por aí vai. E aí tu vai formar esses núcleos, alguns núcleos urbanos, no interior de Santa Catarina. Ponto importante, tá? Olha só, o relevo catarinense vai ter um papel de destaque nesse cenário, por quê? Porque ele está separando o pessoal do litoral e o pessoal da serra. Os açorianos do litoral e os paulistas da serra não vão ter um contato porque tu tem todo aquele paredão que é a Serra Geral. Pô, tu já assistiu a nossa aula sobre geomorfologia de Santa Catarina, né? Então tu sabe, aquela escarpa leste do Planalto, que a gente chama de Serra Geral, cara, são 300 metros de altitude, o relevo bem acidentado, e isso dificultava o contato entre açorianos do litoral e os paulistas da serra. Então eles estavam meio que separados pelo relevo, certo? Show de bola. Aí, olha só, dentro disso, tem um ponto importante que vale ressaltar, que é o quê? A população africana, aqui em Santa Catarina, tu vai ter a questão dos escravos vindos da África, tá? E olha só, a fundação de São Francisco do Sul, certo? Desterro, Floripa e Laguna, por grupos vindos da capitania de São Vicente, lá no século 17, lançou as bases para a constituição de núcleos coloniais com presença de índios escravizados, que é um dos motivos pelos quais os cientistas estavam vindo para o sul, tá? Ou administrados, que eles chamavam, e escravos de origem africana. Só que no século XVIII, a expansão dos núcleos coloniais, certo? No litoral, associada à chegada de colonos açorianos, também trouxe a lógica de compra de escravos não mais tão a questão dos escravos indígenas, mas escravos africanos. Lembra, o tráfico de escravos vai levar muita gente a ficar rico, né? Então, a ideia da escravidão africana, de trazer os escravos da África para cá, gerava muito em cima da questão de enriquecer a partir desse tráfico de escravos. No século XIX, a fixação da família real portuguesa no Rio de Janeiro dinamizou a economia do Centro-Sul, e aí com isso, Chuchu, Santa Catarina não estava fora, tá? Tanto que começou a ter propriedades agrícolas no litoral, voltadas para a produção de farinha de mandioca, açúcar, aguardente, famosa cachaça e outros alimentos, quanto no Planalto, para pecuária e alimentos, tá? Como a gente viu. E o que acontece? E para isso, para trabalhar nessas áreas aqui, tu tem que ter o quê? Os caras tinham que ter escravos. E isso alimenta
né, o tráfico de escravos pelo Atlântico, certinho? Então tu vai ter formação de população africana em Santa Catarina e que posteriormente, pós-abolição, vai ter a formação de vários quilombos. E a gente tem hoje comunidades quilombolas em vários lugares do estado. Então, por exemplo, assim, a gente tem os quilombolas, né? Por exemplo, assim, a comunidade quilombola Invernada dos Negros, que vai ficar lá em Adonão Batista, Campos Novos, né? Ocupação paulista. São Roque, em Praia Grande, Mampituba, fica aqui perto de onde eu moro, tá? Essa aqui, Mampituba, é uma cidade gaúcha, tá? Praia Grande, Santa Catarina, na divisa dos dois estados, Mampituba, Rio Grande do Sul. Olha só, do Valongo, em Porto Belo. A gente vai ter aqui a família Tomás, em 13 de maio, certo? Aldeia, em Garopaba. Vidal Martins, lá em Floripa. Então, tu começa a ter essas formações de quilombos ao longo de vários lugares do estado, não só no litoral. Lá no Planalto também, porque esses escravos estão sendo levados para vários lugares para trabalhar, né, nas lavouras ali ou na criação do gado, por aí vai. Eu tinha colocado, só vou voltar aqui, ó, isso aqui é um retrato do Tiliceu Vuntulino, sei lá como é que fala o nome dele, de uma festa de negros na ilha de Santa Catarina. Tá? E aí tu tem ali, né, Floripa e tal, e a questão da população negra africana ali participando, tá? E aí vamos além, vamos lá, vamos adiante. Chuchu, vamos mudar de cor aqui, vamos de verdito. Século XIX, mudou o século. Século XVII, século XVIII, século XIX, beleza. Século XIX, tendência, imigração europeia em larga escala, não mais por portugueses, não portugueses também, né? Mas outros povos europeus estão vindo para cá em grande escala. Por quê? Essa galera está vindo para cá porque a Europa, no século XIX, estava vivendo a sua revolução industrial, a sua explosão demográfica, tu tinha muita gente no continente europeu e essa galera começa a vir para cá. E havia um interesse da coroa portuguesa de substituir aquela mão de obra escrava negra por uma mão de obra assalariada branca. A gente tinha no século XIX uma política de branqueamento da população do Brasil, né? E nisso o que vai acontecer? A gente começa a ter levas de alemães vindo para o território catarinense. Em 1829, forma-se então a colônia de São Pedro de Alcântara, que a gente falou antes, São Pedro de Alcântara, tá? Chuchu, esses alemães, eles vão fundar ali então, né, a colônia de São Pedro de Alcântara e várias outras colônias que foram se formando nas décadas seguintes, lá do século XIX, tá? A gente vai ter a ocupação do Vale do Itajaí. E aí é sempre importante lembrar, Vale do Itajaí, Baixo Vale, Médio Vale, Alto Vale do Itajaí, colonização sobretudo alemã. Ah, mas tem outro grupo populacional que ocupa lá, que formou lá. Beleza, predomina ocupação alemã. Pô, olha o que é Blumenau. Blumenau tá no Vale do Itajaí, né? Joinville não, mas Blumenau tá. Blumenau com aquela Oktoberfest, eu vim em homenagem aqui, né? Camisetinha lá da cerveja, da Oktoberfest em Blumenau. A gente tem aquela arquitetura Echamel em Blumenau, Joinville também, mas Echamel em Blumenau vai ser bem marcante e tal. Então, vamos ao Brusque, ali perto, Rio do Sul, né, colonização alemã, e a gente vai ter Joinville, Pomerode, Ibirama, cidades que vão ter, Joinville que na época, né, era Dona Francisca, depois vai virar Joinville. Então, essas cidades, esses núcleos urbanos, tem uma fundação pautada na ocupação alemã, na colonização alemã. E em detalhe importante, a gente vai ter, olha só, empresas colonizadoras. Ou seja, a coroa portuguesa, ela fazia, tá, uma parceria com empresas, com o setor privado, digamos assim. E os caras faziam o quê? Daí tu tinha várias pessoas que montavam uma empresa colonizadora, que era o quê? Fazer o translado do cara lá da Europa, lá da Alemanha, e colocar ele aqui. E aí, ocupar, por exemplo, o Alto Vale do Itajaí. A ideia de mandar esses alemães que estão chegando no século XIX para o Alto Vale do Itajaí é a partir do quê? Dessas empresas colonizadoras. Na parceria com a coroa portuguesa, para dizer o seguinte, olha só, vamos jogar essa galera aí para ocupar o interior catarinense, tá? Beleza. Chuchu, aqui eu coloquei alguns lugares, né, que os alemães vão ocupar. Mais ao sul a gente vai ter, próximo a Floripa, no Vale do Rio Tijucas, Águas Mornas, Santa Teresa, Angelina. São cidades também, um pouco mais ao sul, no litoral central, digamos assim,
que vai ter colonização alemã, tá? Ainda no século XX, depois dos alemães começa a vir uma leva de italianos, certo? Olha ali, ó, 1836, eles vão para onde, né? Também aqui a participação das empresas colonizadoras vai ser muito forte, certo? Então, Colônia Nova Itália, atual São João Batista, Vale do Rio Tijucas. Aí tu vai ter, no Vale do Rio Tijucas, tu tem colonização alemã e italiana se sobrepondo. Os caras vão ocupar algumas áreas do Vale do Itajaí, tá? Também, certo? Pelas empresas colonizadoras, que traz o pessoal da Alemanha, o pessoal da Itália, mas a maior parte da colonização italiana está onde? Chuchu, na região carbonífera. Tá? Região carbonífera. Então a gente está pensando o quê? A gente está pensando São Lugero, a gente está pensando Orleans, Nova Veneza, né? Região sul de Santa Catarina. Ali em torno, próximo a Criciúma, aquela área tem forte colonização italiana. Não só ali, tá? Não pensem, é só ali, não. Mas a maior parte desses imigrantes italianos estão sendo trazidos para cá, estão indo para a região sul, centro-sul de Santa Catarina, tá? Pensando mais no litoral, certo? A parte da planície costeira, mais centro-sul. Os alemães, mais centro-norte. Açorianos, bem no litoral. Espacializou, vou trazer um mapa depois para a gente visualizar bem. E aí eu coloquei aqui algumas cidades, ó. Ascurra, Botuverderá, Nova Trento, para com a miséria, Pedras Grandes, Uruçanga, Nova Veneza. Se tem uma Veneza Velha, que é na Itália, Nova Veneza vai ser aonde? Em Santa Catarina. Aliás, Nova Veneza tem um festival da gastronomia italiana que é um espetáculo. É um troço para tu ir comer e passar mal. Tem que ir. Chuchu, Cocal, Criciúma, Orleans e por aí vai, certo? Beleza? Então, tá formado ali, né? Eu coloquei aqui, ó, a ocupação. Esse mapa é bem legal, tem a legenda aqui, ó, os vicentistas, né? Os açorianos, paulistas, os paulistas aqui pelo interior, tá? E a gente vai pegar essa área aqui, que tem essas setas vermelhas aqui, eles estão formando o quê? A área de ocupação alemã, mais ao norte, né? E italiana, mais ao sul. Essa região aqui, que não é bem o litoral, mas também não é a parte do Planalto, é o meio termo, né? O sopé do Planalto, a gente chama de áreas coloniais velhas. Então, as primeiras áreas ocupadas pelos alemães e italianos que vieram para Santa Catarina vão formar as áreas coloniais velhas, que depois vão passar por um processo de expansão. Mas calma, tudo a seu tempo. Século XIX, fechou? Fechou? Ainda não. Por quê? A gente ainda tem os eslavos vindo para cá, tá? Então, olha só, 1781, os primeiros grupos chegam a Brusque. Quando a gente está falando eslavos, a gente está falando o quê? Poloneses, russos em alguns casos. Esses caras estão indo para onde? Olha só, austríacos, tá? Brusque, e alguns posteriormente se transferindo para o Paraná, certo? Beleza. Aqui, eu vou colocar aqui, ó, empresas colonizadoras também tiveram papel de destaque para trazer essa galera para cá, tá? A gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, 1889, novos grupos de eslavos chegavam ao sul catarinense, no Vale do Rio Uruçanga, no Rio Tubarão e no Vale do Araranguá. E outras levas se localizaram nos vales do rio Itajaí. Olha o Vale do Itajaí. Tem colonização, sobretudo alemã, mas tem italiano, tem eslavo, do rio Itapocu e alguns outros lugares. Então a gente vai, por exemplo, assim, russos. A gente vai ter russos no Vale do Uruçanga, a gente vai ter no Vale do Tubarão, no Vale do Itajaí. A gente vai ter austríacos. Pô, o município de 13 Tilhas, colonização austríaca, tá? Beleza? E tem um detalhe, desses eslavos estavam vindo para o norte de Santa Catarina, estão vindo do Paraná. Eles são levados para o Paraná e do Paraná começam a buscar novas terras e chegam em Santa Catarina. Então essa parte mais ao norte aqui, ó, Canoinhas, Mafra, essa região aqui tem forte colonização eslava. Muitos, né, nessa troca ali com o Paraná, certo? E depois essa galera também vai para o interior, vai lá pegar o Vale do Rio do Peixe, tá? Lá no Planalto. Mas depois, primeiro eles ocupam essa região, também as chamadas colônias velhas, áreas coloniais velhas.
E vão desenvolver o quê? Vão desenvolver atividades relacionadas à pecuária, leiteira, à indústria de laticínios. Então tem esse viés econômico mais para a questão da pecuária do que para a agricultura, por exemplo. Ainda no século XIX, perdão, já no século XX, né? Aqui eu não coloquei, mas é século XX. Opa, desculpa, século XX, tá? Os primeiros japoneses aportam em território catarinense, 1964, na região do Planalto, onde hoje são encontrados municípios de Frei Rogério, Curitibanos, né? São Joaquim. Esses japoneses, eles vão chegar, o primeiro grupo de japoneses que chega no Brasil, chega pelo Porto de Santos, e depois eles começam a ir para outros lugares do Brasil, e vão vir para Santa Catarina. E aí vão ocupar essa parte do Planalto. E vão desenvolver uma atividade agrícola muito própria, tá? Porque eles vão trazer uma série de cultivos agrícolas que eram exóticos à realidade brasileira. Então, plantio de alho, feijão já era conhecido, mas enfim, né? Maçã, do kiwi, chuchu. Acho que alguém comia kiwi, sabia o que era kiwi. Os caras vão começar a desenvolver plantação de flor. Hoje a gente vai ter grande parte da produção de flores de Santa Catarina é de colônias japonesas, tá? Então, isso é muito massa. Então, eles estão vindo também, estão formando. Olha o que é. Claro, a gente olha para a população catarinense e ela parece ser de um tipo só. Mas não, ela é fruto de uma gama gigantesca de povos indígenas, europeus, africanos, japoneses. A gente vai ter população árabe também, em menor escala, mas vai ter no território catarinense, certo? Bom, chuchu, e chegamos nesse mapa. Coisa linda, olha só, lembra que a gente falou? Espacializar, vamos espacializar. Bom, saca só, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu pegar uma caneta, uma corzinha diferente, vou pegar essa aqui. Olha só, olha o litoral, cinza, olha esse cinza aqui. Litoral ocupado por quem? Vicentistas e açorianos, não ao mesmo tempo. Primeiro vêm os vicentistas, século XVII, e os açorianos, século XVIII, certo? Mas ocupam, sobretudo, o litoral. Aí, século XIX, o que a gente tinha? Perdão, século XIX, século XVIII também, a gente tinha os paulistas, certo? Século XVIII também os paulistas, só que os paulistas vindo por onde? Pela serra. Então, esse verde e esse amarelo, cor mais feia que eu já vi da vida, é a colonização paulista. Olha só, paulista aqui, fortemente, onde está Lages, por exemplo, e mais ao norte tem uma colonização tanto paulista quanto eslava e germânica. Os eslavos lá na parte mais ao norte. Mas isso, aqui, esses eslavos, século XIX. O que a gente falou antes, as colônias, as áreas coloniais velhas, está aqui, ó. É o laranjinha, século XIX. Essa galera aqui, ó, os alemães aqui assim, os italianos mais ao sul, né? E a gente está espacializando, é mais ou menos isso. O Vale do Itajaí aqui, forte colonização germânica e por aí vai. E aqui, isso aqui se restringe, ou ocorre predominantemente no século XX, tá? O que é a questão do século XX? Primeiro, a gente tem uma expansão da colonização europeia em Santa Catarina. Isso quer dizer o quê? Essa galera das áreas coloniais velhas vem para o interior. A gente vai formar as chamadas zonas coloniais novas, tá? Que seria essa região aqui, ó. Por quê? Com o passar do tempo, aquelas famílias, os primeiros alemães, italianos que ocuparam essas colônias velhas, começaram a ter seus filhos, morreram, os filhos tiveram seus filhos, e nisso a gente começou a ter uma divisão das propriedades rurais. Só que essa divisão das propriedades rurais foi tornando a propriedade cada vez menor, que já não era muito grande, foi colocando ela cada vez menor. O Santa Catarina é um estado onde tu tem uma quantidade muito grande de pequenas propriedades. O estado já não é muito pequeno, aquela ideia das empresas colonizadoras era fornecer para os imigrantes pequenos lotes de terra, e à medida que tu ia tendo o passar do tempo e a família se dividindo a propriedade, as terras iam ficando cada vez menores. E há, em certo momento, no século XX, iníciozinho do século XX, uma necessidade desses descendentes dos primeiros alemães, italianos, de ir para outras áreas. Eles vão fazer o quê? Eles vão vir para o interior aqui, ó. Esse interior é o sopé, é a base da Serra Geral. Então, eles começam a ocupar logo que está aqui embaixo, na beirinha, né? Começa a ter o acesso, a gente começa a ter as estradas ligando a parte de cima da serra à parte de baixo, e exatamente nessa parte de baixo, quando desceu aqui, vai ter o quê? Essas áreas coloniais novas, muitas formadas por descendentes, né, dos alemães e italianos que foram para as áreas coloniais velhas. E, olha só, tá? E aí o que acontece? A gente vai ter uma expansão de colonização europeia gaúcha
que vai ser muito importante, tá? Ou seja, Chuchu, a gente começa a ter o que a gente chama de diáspora gaúcha, especialmente no século, né, ali na segunda metade do século, na segunda década do século XX, que é uma gauchada fazendo o quê? Fazendo isso aqui, ó, vindo e ocupando o interior de Santa Catarina. Porque tu também tinha essa colonização europeia antiga, né, lá do século XIX, no Rio Grande do Sul, com alemães, italianos, alguns eslavos, espanhóis e tal. Só que chega uma hora que a mesma coisa que aconteceu aqui, ó, também vai acontecer nessas colônias europeias no norte do Rio Grande do Sul, e esses caras começam a avançar para o interior de Santa Catarina e começam a ajudar a ocupar, tá? Não, foi ocupado só pela gauchada. Claro que não. Tu também tem alguns desses descendentes de alemães e italianos vindo para cá, né? Mas tu vai ter muito gaúcho para cá. Tu tem uma cidade no interior de Santa Catarina que é Nova Erechim. A Erechim velha, a Erechim original está no Rio Grande do Sul, região norte. E aí tu vai ter aqui Nova Erechim. Várias cidades do interior da parte oeste, né, do polo agrícola catarinense, tem pé na formação a partir ou lá dos Campos de Lages, né, os Campos de Lages dos Caminhos dos Tropeiros, Caminhos de Lages, ou dos Caminhos dos Tropeiros lá do século XVIII com os paulistas, ou, mais recentemente, do século XX, por um avanço da gauchada para cá, tá? Os gaúchos estão sempre indo para Santa Catarina, não adianta, ou é para o litoral ou é para o interior, mas sempre vão, é uma praga mesmo, né? É praga essa gauchada. Chuchuzinhos, de boas? Espacializamos? Massa! Isso aqui te ajuda, esse mapa te ajuda a colocar cada grupo no seu lugar, ter uma ideia, questão temporal é importante. Bora exercício? Vamos fazer exercício? Claro que vamos. Vamos mudar a cor da caneta aqui. E vamos botar na prática o que a gente estava discutindo até agora. Primeiro exercício da CAF, tá? Exercíciozinho da CAF 2022. Os 3 povos indígenas que compõem o cenário cultural em Santa Catarina são Guarani, Caigangue e Xoclém, que vivem predominantemente, respectivamente, no litoral. No litoral, então, é o Guarani. Eu vou até mudar a cor da caneta, para a gente não se perder. Os Caigangue no oeste. E no Vale do Itajaí, Xoclém. Tá? A questão está dizendo isso. Botou respectivamente. Xoclém, Vale do Itajaí, Guarani no litoral e Caigangue no oeste. Mais ou menos bate com o que a gente viu lá no mapa no início da aula. Tá? Sobre as condições da população indígena de Santa Catarina, assinale a alternativa correta, a verdadeira. A letra A. A construção da barragem norte no município de José Boitox para conter as cheias do rio Ercílio ou Itajaí Norte, Vale do Itajaí, provocou o desalojamento do Xoclém. Vamos ver aqui, ó, Xoclém, Vale do Itajaí, bateu, a localização ali fechou. Que significa parte das suas terras com a inundação da sua aldeia sede. Tá, vamos para B. As terras indígenas Guarani é onde? Guarani vermelhinho é no litoral. Se concentram em todas as regiões geográficas intermediárias do Chapecó, mas Chapecó é interior do estado. Chapecó é oeste catarinense. Não bateu, porque Guarani, a questão me disse que é no litoral. Tchau para ti. C. Os Caigangue é onde? Caigangue laranja, no oeste, se constituem o único povo originário de Santa Catarina com registro de sua presença no território com mais de 2.000 anos. Espera aí, os Caigangue são aonde? Caigangue é no oeste. Tá, e o Sambaqui? E os homens de Sambaqui, que tinham mais de 4.000 anos de registro, fica como? Os únicos é o caramba. Tchau pra ti. D. A demarcação das primeiras terras indígenas, remontando ao início do século XX, significou um importante passo para o reconhecimento do direito dos Guarani, Caigangue e Xoclém em Santa Catarina. E desde então esses povos não correm mais risco de desaparecimento, nem sofrem com problemas socioeconômicos. É o mundo utópico que nós vivemos. Primeiro erro. E o mais, talvez um dos mais. Não, porque o outro é pior. Mas isso aqui. As primeiras terras indígenas foram demarcadas no início do século XX. Não, né, meu chuchu? Bem posterior. No máximo, segunda metade do século XX. Tá? E outra. E por isso, os povos indígenas de Santa Catarina não têm mais
risco de desaparecer e não tem problema socioeconômico nenhum. Então tu anda nas vilas, nas aldeias indígenas que a gente vai ter em Santa Catarina e tu vai ver essa galera vivendo tri bem, né? Sem problema socioeconômico nenhum. Tem acesso à educação de ótima qualidade, à saúde, né? Uma renda muito boa. É isso? Pô, pela madrugada, né, Chuchu? Não, né? Nossa resposta é a letra A. Por que eu coloquei essa questão aqui? Porque nem que tu não faça ter a noção, né? Que tem uma barragem ali em José Boitox, que vai ficar, que é perto de Blumenau, né? Que tem lá o Choclen e tal. Cara, tu consegue marcar a resposta certa só pelos dados do texto inicial aqui, ó. Vai pensando em localização, tu tira a B e a C, a D é um absurdo total, né? E a letra A, cara, pega a localização do Choclen e a ocupação ali no Vale do Itajaí, bateu, vamos colocar aquela correta, tá? Mas o fato é verdadeiro, essa barragem norte ali, ela afetou muito a população de Choclen no Alto Vale do Itajaí, tá? Letra A é a resposta. Show? Vamos lá, país com a letra A. Fazer um stopzinho rápido, país com a letra A. Afeganistão. Beleza. Falou o teu, pensou o teu? Vamos lá. 2. Federal de Santa Catarina 2007. Pá, velha pra caramba. Mais velha que eu. Vamos de vermelhinho. Santa Catarina conseguiu se definir como um estado que é um mosaico étnico-cultural. A sua população tem múltiplas origens, fazendo coexistir lado a lado as mais diversas tradições culturais e atividades econômicas. Tá bom, tá bom. Sobre o quadro humano e econômico de Santa Catarina, assinar as proposições corretas. Vamos lá. 1. Entre o século XVI e o século XVII, duas orientações caracterizaram o movimento de contingentes humanos para a ocupação do território catarinense. Uma elegeu a faixa litorânea, tá? Beleza. E a outra orientação se localizou em áreas do Planalto Serrano. Tá? Beleza, a gente vai ter lá a questão dos tropeiros e tal. Então, assim, mas esses séculos não bateram, né? Esses séculos ali não bateram. O século XVI e século XVII. Cara, vai lembrar, o século XVII, a gente está pensando ali, os vicentistas, século XVIII, os açorianos, mas tu já começa a ter uma galera, os bandeirantes, indo um pouquinho lá para o interior também, tá? Essa primeira aqui, beleza, verdadeira. 2. A maior concentração de imigrantes estrangeiros nas bacias atlânticas do Itajaí a Sul, Vale do Itajaí, colonização o quê? Alemã, sobretudo alemã, e do Itapocu, para quem não tá ligado, a bacia do Rio Itapocu é a que vai pegar a Joinville, né? Vai pegar ali a região de Joinville. Influiu na gênese de cidades que se tornaram parques industriais. Pô, Chuchuzinho, quais são as cidades mais industrializadas de Santa Catarina? Joinville e Blumenau, né? Respectivamente, o parque, né, metal mecânico catarinense em Joinville e o polo têxtil na região de Blumenau. 2 verdadeira. Fechou. 4. O binômio industrialização-urbanização, processos associados, né, que ocorreram juntos, simultâneos ali no Brasil, ocorreu de forma uniforme, simultânea e com as mesmas características em todos os municípios catarinenses. Então, olha só, a ideia de a industrialização e urbanização aconteceu em todos os municípios de Santa Catarina, de forma uniforme. Tu tem o mesmo polo industrial de Joinville, a mesma potência industrial de Joinville, tu vai ter, sei lá, em Garopaba, tu tem em Campos Novos, tu tem em Xanxerê, tu tem, sei lá, em Irmo, né? Tipo, não, né? Tem Dionísio Cerqueira? Não. Uniforme? Não. Simultâneo? Não. Das mesmas características? Não. 8. Desde o século XIX até os dias atuais, a economia catarinense é exclusivamente dependente do setor primário. Chuchu, não, né? A gente tem uma atividade industrial fortíssima, comércios fortíssimos, serviços, é o setor econômico que mais contribui aí com o PIB catarinense. Então, dependendo do setor primário, não. Tchau pra ti. Então, 1 e 2. Vamos ver, tem mais? Tem mais. 16, então, peraí. 1 e 2. 1 mais 2. 3. 16. Nos campos do Planalto, beleza, lá pra cima do Planalto Oeste, a população vivencia costumes ligados às atividades de criação intensiva do rebanho bovino. A marca é a cultura teuto-paranaense,
centrada no uso do cavalo, do churrasco e do chimarrão. Pera aí. Teuto. Olha só, Chuchuzitos. Nos campos do Planalto, tá, parte do Planalto mais ao norte. Ok, beleza, tá? Ok, certo. A população vivencia costumes ligados às atividades da criação intensiva do rebanho bovino. Nem tanto. Nessa região do Planalto, a questão da indústria madeireira vai ser a mais forte, tá? A indústria madeireira é principal porque aí tu tem a indústria moveleira, tu tem a produção de celulose, por aí vai, tá? Então, a criação de gado ela é importante, tal, mas a indústria madeireira é principal, certo? E aí tu pega aqui, olha só, pega o pessoal, né? Teuto paranaense, ou seja, aquela colonização eslava misturada com o Paraná, e são esses caras que têm o costume do chimarrão, do churrasco e do andar a cavalo. A cultura gaúcha, né, meu velho? Então, não, né? Não, né? 32. O oeste de Santa Catarina, cujo desenvolvimento econômico remonta às primeiras décadas do século XX, tá? Atualmente destaca-se principalmente nas atividades ligadas à criação de aves e suínos. Perfeito, 32, fechou. Chuchu, olha só. Tá, mas nem toda, mas a questão da UFSC não é só sobre a questão de povoamento, não. A UFSC ela faz muito isso, ela traz uma questão e ela vai jogar a questão do povoamento em algumas afirmativas, né? Às vezes a questão ela até pode ser só sobre a questão de povoamento, beleza? Mas geralmente a questão de povoamento na UFSC aparece perdida ali numa alternativa, né? Como um elemento que vai tornar aquela afirmativa verdadeira ou falsa, e aí tu vai ter que fazer as relações com quando acontece, aonde aconteceu aquela colonização alemã, açoriana, paulista, vicentista, italiana e por aí vai, tá? Então aqui, 32 verdadeira, 35. Nossa, fiz de cabeça. Mãe, fiz de cabeça. Ai, vai ficar orgulhosa de mim, a véia. Vamos fazer aqui uma do Eldesc. Vamos lá. Chuchuzinho, questão da Eldesc. De verde. Leia o texto a seguir. O primeiro navio com casais chegou a Santa Catarina no começo de 1748. O governador José da Silva Paz foi quem os recebeu. Com data de 20 de fevereiro, escreveu uma carta ao rei lastimando as mortes e o estado de saúde dos que desembarcaram. A viagem não terminava no porto da ilha de Santa Catarina. Ainda era preciso alcançar o sítio destinado a ser povoado. Para a grande maioria, este último pedaço era ainda mais difícil. Isso aqui é século XVIII. Vamos lá. Considere o texto acima e a história dos açorianos, o Eldesc focou a colonização açoriana em Santa Catarina, e analisa as proposições. 1. O texto retrata a viagem que se realizaram os casais açorianos à ilha de Santa Catarina, ainda no século XVIII, beleza? E suas posteriores dispersões pelo estado catarinense. Show de bola, tá? Porque eles vão chegar ali, e aí eles vão ter que ir para Floripa, Desterro na época, São Francisco do Sul, vão acabar indo para Laguna, formando Garopaba ali, e por aí vai. Beleza. E nada fácil, tá? Nada fácil a viagem. Verdadeira. 2. Além do estado de saúde precário e a maioria apresentava no desembarque, as famílias... Vou de novo porque eu li tudo errado. Além do estado de saúde precário que a maioria apresentava no desembarque, as famílias tinham dificuldades com o assentamento em terras e enfrentavam promessas não cumpridas pela coroa portuguesa. Verdadeiro, Chuchu, verdadeiríssimo. Tanto que a gente falou, né? Eles começam a desenvolver, por exemplo, atividades como a pesca de baleia, para tentar sobreviver, né? Artesanato, desenvolver as olarias para conseguir construir as habitações e por aí vai. 2, verdadeiríssima. 3. 262 anos depois da chegada dos primeiros casais, isso em 2011, né, provavelmente, fica clara a impossibilidade da manutenção da originalidade integral da cultura açoriana. Tá, sacou a alternativa? Olha só, 262 anos depois da chegada dos primeiros casais açorianos, ali em Santa Catarina, fica clara a impossibilidade da manutenção da originalidade integral, de forma integral. Tu não tem como manter essa cultura açoriana.
Ela já foi incorporando outros elementos, né? Mistura com características, com culturas alemãs, italianas, questões indígenas, africanas, e aí tu vai misturando. Claro, tu ainda tem alguma coisa, mas integral tu não tem. Integral tu não tem, tá? Então, beleza. Fica clara essa impossibilidade, não quer dizer que isso aqui está errado, tá? Mas a impossibilidade de uma manutenção integral, realmente, é impossível, tá? Então a 3 é verdadeira. Tá? Só porque esse integral aqui, realmente, não tem como manter a cultura de povos que chegaram lá no século XVIII aqui no Brasil, certo? Então, 1, 2 e 3, tem mais? Tem 4. Sabe-se que Santa Catarina é um estado que se destaca pela pluralidade cultural, tá? E geográfica, tá? A população compõe-se de povos de origem portuguesa, tá? Os açorianos, alemães, italiana, austríaca, suíça, os eslavos, espanhola, africana, indígena, polonesa e outras tantas, verdade. Russos, tem japoneses, por aí vai. Os açorianos são um entre os grupos de suas singularidades. Pô, perfeito. Que era verdadeira? A 1, a 2, a 3 e a 4. Todas são verdadeiras. Todas são verdadeiras. Letra E. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Questãozinha show, né? Questãozinha show. Mais uma? Ufisque. Vamos lá. Vamos de vermelho. Florianópolis foi colonizada por açorianos, sendo marcante a arquitetura das... Não vou fazer isso, desculpa. Das casas do período colonial ainda preservadas em vários recantos da ilha. Verdade. Seu acolhedor povo tem um sotaque bastante peculiar. São conhecidas como manezinhos da ilha. Né? O moquerido. Eu adoro o moquerido. Moquerido. As pessoas que tiveram o privilégio de nascer em Florianópolis. Acompanhar de perto a pesca da tainha nos meses de maio e junho é uma forma bastante interessante de saber mais sobre a cultura local, como os pescadores, os caiçaras muitas vezes, né, que sempre têm causos para contar. Sobre a colonização e cultura açoriana em Santa Catarina, olha essa daqui da UFSC, bateu, focou açoriano, colonização e cultura açoriana, vai ser só sobre isso. O DESC fez uma, o UFSC também. Coceira no meu nariz. Os açorianos, vítimas da xenofobia pelos portugueses, emigraram. Os açorianos, vítimas de xenofobia pelos portugueses, emigraram para Santa Catarina no século XVIII para desenvolverem colônias de exploração. Colônias de exploração? Colônias de povoamento, né, meu chuchu? Vieram para povoar, para fixar a residência. E essa xenofobia aqui, nada a ver. 2. Os atuais municípios de São José, região metropolitana, São Francisco do Sul, lá na Baía da Babitonga, Laguna, litoral sul, e Floripa, foram colonizados sobretudo pelos açorianos. Tá, beleza, 2 verdadeira. 4. Jogos da Mora, o jogo do palito, né? De bocha. E é bom um jogo de bocha, pela madrugada. Esse aqui, ó, meu chapeuzinho de jogar bocha, ó. Chega no final da tarde, de vez em quando eu vou ali pra praça aqui, ó. Eu e os velhos, vamos tudo jogar bocha. Põe meu chapéuzinho aqui, ó, e vamos jogar bocha. Sabe ser bom uma bocha. São manifestações, esporte, é um dos meus esportes favoritos, jogo de bocha. São manifestações culturais típicas dos açorianos. Chuchu, peraí. Jogo da Mora, tá? E jogo de bocha, desculpa, mas não é açoriano. Isso aqui é o quê? É italiano. Tá? É italiano. Colonização, aí tem uma influência italiana. O jogo da Mora, o jogo do palito, ficar com a mão lá batendo, lá, é um jogo que eu não consigo entender. E o da bocha é italiano, então não vale. 8. A festa do Divino Espírito Santo ocorre com maior frequência nos municípios litorâneos, colonizados em sua grande maioria pelos açorianos. Perfeito. Por exemplo, a gente mencionou lá, Palhoça, na Enseada de Brito, em Palhoça, tem a festa do Divino Espírito Santo. E é a festa que movimenta toda a Enseada de Brito e está lá, colonização açoriana. Roots. 16. As condições geomorfológicas, olha aí, tem aula disso no canal, Geomorfologia de Santa Catarina, favoreceram a fixação dos primeiros açorianos nos vales do rio Canoinhas e do rio Peperigo. Para quem não tá ligado, se tu não faz ideia, rio Canoinhas, ele vai ficar lá na parte norte do estado. Tem o município de Canoinhas. Adivinha por que ele tem esse nome? Tem lá o rio Canoinhas. O rio Canoinhas, ele desemboca no rio Iguaçu, tá? Que vai fazer divisa entre Santa Catarina e Paraná, lá na parte norte. E o rio Peperiguaçu
Não sabe? Vou te dizer, ele é um afluente do rio Uruguai. O rio Pepiriguaçu é o rio que faz a divisa entre Santa Catarina e Argentina. É o extremo oeste catarinense. E aí tu tá falando da Soriana que tava no litoral? Tipo, não, né? 2,8. Tem mais? Não, peraí, parou, volta, 2,8. Questão aqui, fechamos no 10. Questão nota 10. 2,8 aqui, verdadeiríssimos, tá? Matamos a pau, vamos fazer, viu que tem mais uma, né? Já dei spoiler. UFSC 2016, mas essa aqui, olha só para mostrar aquilo que eu falei antes para vocês. A questão, tem várias coisas, ó, sobre o território catarinense. Pô, pode ser qualquer coisa sobre Santa Catarina. Cada alternativa vai falar um troço completamente diferente. Mas a questão do povoamento vem para te tornar aquela alternativa verdadeira ou falsa. Te dá robustez afirmativa, mas tu vai ter que ver se aquilo ali é correto ou não. Então, olha só. Eu trouxe aqui. Tá? As questões, eu vou ler a 1 e a 8, né? Mas só para ver. Olha 1. Diferentemente de outros estados brasileiros, o planejamento catarinense foi deslocado das diretrizes nacionais. Como assim? E apresenta reduzida política econômica e regional e forte intervenção da iniciativa privada em setores considerados estratégicos. Tipo, não. Diferentemente de outros estados brasileiros, não é. O padrão foi o mesmo. Tá, mas enfim. Que é só para mostrar que, tipo, tá, tem outra questão ali. Mas olha só. Aí do nada vem a 2. A mesorregião do Vale do Itajaí possui como principal característica a colonização alemã, sendo importante polo turístico têxtil, com destaque para exportação através do porto de Itajaí. Então, a questão, ela está trabalhando com o Vale do Itajaí. Ela trouxe a questão do polo têxtil, que é forte em Blumenau, Porto de Itajaí, que está na foz do rio Itajaí, né, porque é o Porto de Itajaí de Navegantes, e trouxe a questão da colonização alemã. Pô, a afirmativa 2 é verdadeira, mas tu viu que a questão do povoamento veio para dar robustez na afirmação, e poderia estar sim. Poderia estar muito bem assim, ó. A mesorregião do Vale do Itajaí possui como principal característica a colonização italiana, sendo importante polo da indústria têxtil, vai continuar igual. E só mudar aqui e colocar italiana. Aí tu, pô, não, peraí. Tá tudo certo, mas italiano não é. Vale do Itajaí é, sobretudo, alemã. Essa afirmativa estaria errada. Então, a UFSC faz isso. Ela joga ali, né, no detalhezinho. Fica esperto. Olha 4. Oeste catarinense, Chapecó, a região lá, foi a região que se colonizou mais tardiamente, século XX, tendo sido os interesses conflituosos entre Santa Catarina e Paraná, como a Guerra do Contestado, resolvida apenas no fim da década de 1910, uma das causas desse atraso. Feito, tá? Show de bola. Mas olha só, a questão de ocupação tardia do oeste catarinense, só no século XX, apareceu aqui, ó. Essa aqui é verdadeira, tá? 8. No período de 1930 a 1970, passa por transformações que consolidarão seu padrão de produção e integração tanto em termos regionais quanto nacionais. Perfeito, tá? Show. Mas a gente não vai focar nela aqui porque a ideia é trabalhar o povoamento. Olha 16. A mesorregião de Florianópolis foi colonizada por açorianos e espanhóis, tá? Peraí. A gente falou de forte colonização espanhola no século 18? Não falamos, né? Apresenta um relevo litorâneo muitíssimo recortado, perfeito, com pântanos, lagunas e falésias. Tem na pesca a atividade econômica mais importante. Pera aí, parou aqui também, né? Esses espanhóis já deram a alternativa errada. A 16 já está errada por isso. Não, século XVIII não tem ocupação espanhola. A gente até teve, olha só, a gente teve em 1777 a ilha de Santa Catarina sendo ocupada por 8 meses por espanhóis. Mas depois tomaram um corre, foram-se embora, né? A coroa portuguesa retomou. Nesse período a capital foi para Biguaçu, né? A sede do governo estadual foi para Biguaçu, mas durou 8 meses essa ocupação da ilha de Santa Catarina, tá? Pelos espanhóis. Depois foram embora, voltou para Floripa, capital, e já era. Beleza. Mas, tipo, ocupação, colonização? Não, colonização açoriana. Né? Não vamos extrapolar. E outra coisa, e a pesca como atividade econômica mais importante? Não, né, chuchu? Em Florianópolis, na mesorregião de Floripa, tu tem o polo tecnológico, tu tem o turismo, então a pesca não entra aí como atividade econômica mais importante. 16, falseando 2 vezes. 32, o sul do estado, vai falar de colonização o quê? Colonização o quê? O que é o sul? Região carbonífera, o que é o sul? Colonização italiana.
o estado de Santa Catarina, cujos principais municípios são Criciúma, Tubarão, Gravatal, Araranguá e Uruçanga, tá? Bateu aqui certinho. Teve colonização predominantemente italiana, a alternativa vai estar certa, acho. E suas principais atividades econômicas são o turismo, ok? A indústria do vestuário, tá? Não é tanto que nem Blumenau, mas é. E o extrativismo mineral e a indústria cerâmica. Mineral aqui com carvão, né? Carvão mineral. Carvão mineral, região carbonífera, né? Então, assim, região carbonífera, colonização italiana, né? Essa região ali, Criciúma, Uruçanga, colonização italiana. Cara, 32, verdadeira. Então, a 8 era verdadeira também, né? Era 2... 32 mais 8 deu 40. 40 mais 4 deu 44, mais 2, 46. 46 essa brincadeira. Mas essa questão eu trouxe muito mais para tu ver assim, ó. Essas questões mais genéricas que a UFSC usa, ela vai introduzir a questão da colonização para tornar a afirmação verdadeira ou falsa, né? Daquela robustez que eu mencionei antes e tornar a afirmação verdadeira ou falsa. Tu viu que aqui, ó, falsa, aqui verdadeira, bateu localização, massa pra caramba. Show de bola? Chuchuzinhos, fechamos? Foi um prazer tê-los aí para mais essa aula. Vai fazer a prova da UFSC, da CAF, da UDESC. Essa aula, ela é importante, tá? E tem mais, dá uma olhadinha aí, ó. Já apareceu vídeos importantes aí do canal para vocês apertar o legalzinho. Lembrei, apertar o legalzinho ali embaixo, que tu ainda não apertou, né? O cara de pau. E te gruda nesses vídeos que eles vão somar ainda mais nessa tua preparação para as provas catarinenses. Tá bom? Grande beijo e até a próxima aula.